Boa noite aí, pessoal do Face, né? Mais um sábado no final aí, né? Gostaria de puxar o assunto, né? É de Daniel, né? 8, versículo 14, né? Onde fala até 2300 da tarde de manhã o santuário será purificado, né? A minha pergunta é o seguinte, no livro da Ellen White, Ande com Fito, né? Existe uma passagem aí, né? Na página 422, né? E disse o seguinte, e só em 1844 Jesus passaria do a Santo para o Santíssimo, né? Só e a palavra passaria, deixa eu ver aí. Entrou ele no lugar santíssimo. A palavra entrou ele no lugar santíssimo, né? Então a palavra entrou, isso ele estaria num lugar e entraria no outro lugar, né? Essa passagem entrou, isso ele estaria num lugar e só em 1844 ele passaria para outro lugar, ou seja, ele estaria no lugar santo do santuário até 1844 e após esse período ele passaria para o lugar santíssimo. E eu pergunto o seguinte, a Bíblia diz que ao morrer na cruz Jesus iria para um lugar e após um período ele passaria para outro lugar, né? E aí nós temos um Apocalipse, né, biblicamente, né, vamos para a Bíblia, né, biblicamente, e fala no Apocalipse 12, versículo 5, diz assim, ó, nasceu-lhe, pois, um filho, um varão, e há de reger todas as nações, com um cerdo de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, no Apocalipse 12, versículo 5, diz o seguinte, Jesus seria arrebatado até o seu trono, né, a pergunta é onde fica o trono de Jesus, né. E aí vamos para Efésios, né, para Efésios 1, versículo 20, diz assim, ó, o qual exerceu ele, isto ressuscitando-os dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, no lugar celestial, né? Então, em Efésios 1, versículo 20, diz o seguinte, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e fez-o assentar à sua direita no lugar celestial, né? Ou seja, mostrando, portanto, que o trono de Jesus é o lado direito de Deus Pai, né? E aí, em Efésios 1, 20, diz o seguinte, que Deus ressuscitou Jesus e fez-o assentar à sua direita, né? Então, aí por esses dois textos, a morte e Jesus ao morrer na cruz, ele se sentou ao lado diante de Deus Pai, né? E porque lá no livro, na doutrina do santuário, diz o seguinte, ele passaria, né? Você estaria no lugar santo, até 1844 no santuário, e aí só depois desse período ele passaria para o Santíssimo, né? Do santuário, né? E aí eu ia ver na Bíblia se existe dois fatos de Jesus num lugar e depois ele passaria para outro lugar mais santíssimo, né? O santuário, a doutrina do santuário funcionava assim, tinha dois compartimentos, né? Um lugar santo, era inferior, e um lugar santíssimo, onde tinha a arca da aliança e onde a presença de Deus habitava, né? Então a minha pergunta é o seguinte, a Bíblia fala sobre isso, Jesus morreu na cruz, ele ficaria num período ali, num lugar, e depois ele passaria para outro, essa é a minha pergunta, biblicamente, dentro da Bíblia, né? E aí nós vamos ir para Hebreu, né? Para Hebreu, porque tem em Hebreu, ele reforça um pouco sobre essa doutrina aí do grande conflito, né? E diz assim, Hebreu 8, 1 diz assim, ó, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, né? Então aí, essa doutrina, então ela fala de novo, reforçar, e Jesus sentou ao lado direito de Deus Pai no céu, né? Mostrando, portanto, que Jesus ao morrer na cruz, ele se sentou ao lado direito de Deus Pai, né? De novo, né? Mais um versículo, né? Só que aqui Jesus é chamado de sumo sacerdote, né? Por Jesus ser chamado de sumo sacerdote, ele aplica esse texto aí, dizendo o seguinte, e tem mais, né? Fala sobre o santuário, em Hebreu tem bastante fala sobre isso, né? Então, por Jesus ser chamado de sumo sacerdote, né? Ele diz o seguinte, que Jesus estaria lá no santuário intercedendo por nós, fazendo o mesmo ritual que acontecia aí na terra. Ou seja, só eu não vejo por esse lado, porque como é que funcionava o santuário aí na terra, né? O sacerdote, todo dia tem que oferecer sacrifício, né? Tanto por ele como pelo povo, né? Todo dia. Então, se Jesus ficou no lugar santo fazendo esse papel, até 1844, então todo dia Jesus tem que oferecer sacrifício nesse lugar. Retrito, né? Só no lugar santo, né? Todo dia oferecendo em sacrifício, né? E eu não vejo isso, esse trabalho de Jesus aí. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu, se sentou ao lado diante de Deus Pai, né? E a minha pergunta é, existe outro lugar mais santo esse do que o lado de Deus Pai? A Bíblia mostra um outro lugar, uma outra fase, Jesus passaria. Então, o que acontece? No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote ano em ano. Isso é dizer, Jesus passou em 1844 para o lugar santíssimo, mas o ritual daí é todo ano, o sumo sacerdote tem que entrar lá para fazer a purificação do santuário, né? E aí, Jesus faz isso todo ano? Todo ano Jesus entra no lugar santíssimo para fazer esse ritual. Então, eu não vejo por esse lado. E tem um texto aqui, Hebreu 10. Hebreu 10 diz o seguinte, ó. Essa doutrina do santuário
não pode ser comparado com o mundo do céu. Existe um texto lá, quando Deus manda Moisés construir o santuário, diz assim, para fazer a mesma forma que existia na sombra do que existia no céu, né? Só que esse texto não é dizer a mesma coisa, existia o mesmo ritual e estava lá no céu, tinha que acontecer na terra, do mesmo jeito que tinha na terra, tinha que acontecer lá no céu. Por quê? Porque senão a Bíblia está contradizendo, está indo, tá se batendo aí. Por quê? Porque em Hebreu diz o seguinte, como já mostrei para você, né? O sacerdote a oferecer sacrifício todo dia, né? Tanto por ele como por um pouco. Já o sumo em ano, mas tem também a oferecer sacrifício, fazer a purificação. Tem que fazer o serviço, né? E aqui em Hebreu diz o seguinte, Hebreu 10, versículo 12, diz assim, ó. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, quantos sacrifícios Jesus ofereceu? Jesus ofereceu um único sacrifício e fez o quê? Se assentou ao lado direito de Deus Pai. Então, o que acontece? Se Jesus foi para o Santíssimo, então ele estaria fazendo esse papel até 1800 de sacerdote, primeiramente, não é nem sumo, e chama Jesus de sumo sacerdote. Mas aí, quem é que ficava no lugar santo? Não é um sacerdote, não é um sumo sacerdote, é um sacerdote. Entendeu? Então, Jesus ficou assumindo o papel de sacerdote até 1844, só depois ele pegou esse título de sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz o seguinte, e Jesus, ele ofereceu um único sacrifício, só, pagou todos o pecado, não necessitava em fazer o mesmo ritual que acontecia na terra, todo ano ou todo dia oferecendo sacrifício, fez um sacrifício só e se sentou ao lado direito de Deus Pai. Não se sentou no lugar santo, no lugar santíssimo, não, ele sentou ao lado direito de Deus Pai, a Bíblia diz isso, né? E aí no versículo 3 diz o seguinte, o que Jesus ficaria fazendo durante esse período? A Bíblia diz o seguinte, aguardando daí em diante até os seus inimigos seja posto por estado dos seus pés. No versículo 13 diz o seguinte, e Jesus ao sentar ao lado diante de Deus Pai ficou aguardando e os seus inimigos sejam debaixo das plantas dos seus pés. Ou seja, Jesus para cumprir essa função aqui, e no versículo 8, capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte, Jesus é chamado de sumo sacerdote. Só que no versículo 2, Jesus já é chamado de ministro do santuário, né? Lá em 1 João, né, 2, né, Jesus é chamado de advogado, Jesus o justo, né? Ou seja, isso é um nome dado a Jesus. Isso não quer dizer que Jesus tem que fazer a mesma função que acontecia na terra. Por exemplo, Jesus é chamado de advogado. Isso não quer dizer que Jesus tem que fazer o mesmo papel do advogado aqui da terra. Entendeu? Porque Jesus recebe o nome de advogado, ele está intercedendo por nós perante Deus, ao lado de Deus, ele está intercedendo por nós. Ele pagou o preço, então todos os pecados perdoados, ele apaga esse pecado, ele intercede, Pai, esse pode descontar lá do meu sacrifício, ou seja, é assim que funciona, e por isso ele leva o nome de advogado. A mesma coisa, por que Jesus leva o nome de sumo sacerdote? É porque ele fez e faz a purificação do santuário. Que santuário é esse? A pergunta é, que santuário é esse, né? Eu não vejo que seja o santuário do céu. Eu vejo que somos nós, o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo está contaminado. Então, quando nós se arrependemos dos pecados, Jesus perdoa esse pecado. E aí nós contamina. Não é o pecado, mas quando Jesus perdoa nosso pecado, o nosso corpo automaticamente ele é limpo. Ele recebe uma nova chance, né? Isso não quer dizer que nós não continuamos pecando. Mas o que acontece? Quando nós se arrependemos, Jesus apaga o nosso pecado. Ele não é transferido, porque a doutrina lá do santuário envolve isso, né? Diz o seguinte, que quando a pessoa se arrepende dos pecados, o nosso pecado simbolicamente transferido para Jesus, e de Jesus é transferido para o santuário, né? E aí o que acontece? Mas se isso acontece, quando os pecados nossos é transferido para o santuário celestial, o santuário do céu é contaminado. Só que o que acontece? Por quanto tempo a profecia de Daniel 8:14 diz que o santuário estaria contaminado? Só 2.300 tarde de manhã o santuário seria purificado, ou seja, durante esse período ele estaria contaminado. Mas após esse período ele seria purificado e aí a Bíblia não fala que ele tornaria ser contaminado. Mas se esse período terminou em 1844 e o santuário, Jesus purificou o santuário celestial, ele não é para receber mais contaminação, porque a Bíblia não fala de outra contaminação, entendeu? Então, e os pecados de hoje nossos, quando nós se arrependemos, é para onde? É levado para onde? É para o santuário celestial. Se nossos pecados são transferidos simbolicamente para o santuário celestial, e nos contamina é o pecado. Se nossos pecados é tirado de nós ao arrepender e é colocado sobre o santuário lá do céu, o santuário recebe esse pecado. Se ele recebe, ele é contaminado. Mas se ele é contaminado, ou seja, e como é que a profecia lá e diz que terminou em 1844 e foi purificado?
A Bíblia não fala e tornaria ser contaminado outra vez, né? A Bíblia diz que no final ele seria purificado e morreu o assunto. A Bíblia não fala e ele tornaria ser contaminado, né? Então eu não vejo como sendo um santuário celestial. Eu vejo mais esse santuário aí se refere a nós. Então, quando nós se arrependemos, Jesus apaga o nosso pecado, ele não é transferido para o céu. Ele apaga o nosso pecado, como está em Atos, né? Deixa eu ver se eu acho em Atos. Em Atos 3, versículo 19, diz assim, ó. Converteis vós para ser cancelado os vossos pecados, né? Então, em Atos 3, 19, diz o seguinte, para nós se arrepender, para nós se converter a Deus, para que seja cancelado os nossos pecados. Então, a palavra está cancelado, é uma coisa que não vai para frente, não vai para onde, é cancelado ali, né? Não é transferido, né? Então, quando nós se arrependemos, nossos pecados é apagado. E tem uma passagem na Bíblia, não sei bem onde é, e diz que Deus ele apaga nossos pecados e não lembra mais dos pecados. Entendeu? Então, nossos pecados, onde nós se arrependemos, a morte de Jesus lá no passado, automaticamente apaga esse pecado, não é transferido para o santuário celestial. Então, quando Jesus faz ele leva esse papel, esse nome de sumo sacerdote, por quê? Porque ao perdoar o pecador, ele apaga os nossos pecados. Apagando nossos pecados, os nossos pecados estão onde? Está no nosso corpo, está na nossa carne. O nosso corpo é o quê? É santuário do Espírito Santo. Então, quando Jesus apaga o pecado, automaticamente o nosso corpo fica limpo. Pelo menos um minuto, na hora do arrependimento, nosso corpo fica limpo, isso, limpamente, entendeu? É porque Jesus apaga o pecado, apagando o pecado, o nosso santuário fica limpo. Então, ele faz a purificação do nosso corpo, entendeu? Do nosso santuário. Que é o nosso corpo, e não vejo que seja do céu. Isso não quer dizer que nós não, daí para frente, nós está perfeito, não. Porque nós vivemos pecando, né? Até o final da vinda de Jesus, nós estamos no pecado, né? Então não existe negócio de, Jesus me purificou hoje, eu vou viver limpo para sempre. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando a gente se arrepende, Jesus apaga o nosso pecado. E apagando os nossos pecados, né? Isso que contamina nós, e nós não somos santuário. Então eu vejo por esse lado, esse santuário aí não é o do céu. Entendeu? A purificação que Jesus pode estar fazendo perante Deus lá, e isso não necessita que ele saia da presença de Deus para fazer isso. Porque do lado direito de Deus Pai, ele intercede. Quando a pessoa se arrepende, lá do céu, ele apaga os pecados, e a pessoa recebe uma nova chance, ou seja, o santuário fica limpo dos pecados que ele tinha. Isso não quer dizer que ele não volta a ter pecado de novo, mas esse pecado é perdoado, é apagado, não é transferido para o do céu. É por isso que ele leva esse papel de sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote purificava o santuário. Em ano ele fazia a purificação. E aí Jesus ele purifica o nosso santuário, onde nós se arrependemos. Entendeu? Não é lá o santuário que está no céu e é contaminado e a gente faz a purificação do santuário do céu. Eu não vejo por esse lado, entendeu? Então, o que acontece? Tem uma passagem aqui muito boa aí, é Atos 7, né? É Atos 7, porque em cima desses textos aí, né? Eu já falei que Jesus não morreu na cruz e se sentou ao lado de Deus Pai, né? Eu ia reforçar isso aí, né? Se realmente, quando Jesus morreu, ele se sentou ao lado de Deus Pai, né? E Atos 7, versículo 55, falando sobre a morte de Estevão, né? Aí fala assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou o olho no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, ele estava à sua direita. Então aí na morte de Estevão, ele olha para um céu cheio do Espírito Santo e já veja Jesus ao lado direito de Deus Pai, mostrando, portanto, que ali, naquele tempo ali, Jesus já estava no lado direito de Deus Pai, mostrando que quando Jesus morreu na cruz, ele foi ao céu e se sentou ao lado direito de Deus Pai. E é tanto lá no final de Mateus, né? Tem uma passagem, não sei aonde está no capítulo, no finalzinho de Mateus, diz o seguinte: Jesus chega para os apóstolos, né, e fala assim: toda a autoridade já foi me dada no céu e na terra. E é a palavra toda a autoridade. É toda, não existe autoridade que ficou fora do comando. Deus passou toda a autoridade a Jesus. Então lá em Mateus, lá, quando Jesus ele ressuscita, ele vem e se apresenta para o discípulo, ele fala assim: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, e de fazer discípulo de toda a nação. Mostrando, portanto, que ali Jesus já tinha recebido toda a autoridade, entendeu? Então, assim, eu vejo, conforme a Bíblia, eu mostrei para vocês, eu vejo que Jesus morreu, se sentou ao lado de Deus Pai e está lá intercedendo por nós, mas ao lado direito de Deus Pai, sem precisar sair dali. Ele não necessita ir para o santuário celestial, está lá intercedendo por nós. Ele não precisa fazer a purificação do santuário lá do céu, porque esse pecado nosso contamina lá. E Daniel disse o seguinte: que no final do 2300 tarde o santuário seria purificado. E a Bíblia não fala que tornaria ser contaminado. E se ele foi purificado em 1844, e os pecados de hoje estão indo para onde? Né?
Se está indo para o céu, então está tornando a contaminar de novo. Mas a Bíblia, lá em Daniel, não fala que tornar se contaminar de novo, entendeu? Então eu não vejo, eu prefiro dizer esse santuário somos nós. Então toda vez nosso santuário está contaminado, e quando nós se arrependemos, Jesus, ele faz a limpeza do nosso santuário, entendeu? Então eu vejo dessa forma aí, entendeu? Mas aí, e a resposta das pessoas que estão aí assistindo esse vídeo aí, né? Se tiver uma interpretação melhorzinha aí e a minha tiver um conhecimento aí, puder me explicar direitinho dentro da Bíblia, né? Eu não gosto de aceitar muitos livros, explicação, olha na palavra, né? A pessoa vai na palavra e olha lá o texto, né? E o outro, esse já é o quarto vídeo que eu estou lançando, falando sobre a Daniel, né? Daniel 8:14, né? E todas as mensagens estão em forma de pergunta, não está em forma em ordenança, é assim, deixa não. Estou falando pergunta, né? Se alguém tiver uma resposta e me der uma resposta, pode mandar aí, ou agradeceria muito, né? Eu estou correndo atrás de resposta. É porque eu vejo essas doutrinas aí, essas mensagens, né? E aí, quando eu vou para a palavra, eu vejo diferente, pelo menos no meu entendimento. E aí, eu quero saber o seguinte: se eu estou certo, eu estou errado. Eu me explico, se eu estou certo, eu estou errado. Dentro da palavra de Deus. A palavra e me mostra na palavra assim como eu estou citando a palavra de Deus, entendeu? É isso aí. Boa noite para vocês aí, tá? Essa é a minha pergunta aí, tá? Para vocês todos aí, tá? Um bom domingo aí, tá bom? Falou.